Graça e paz. Como você está? Deus tem uma palavra para você. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estamos em guerra. Há tantas pessoas feridas, há tantas pessoas morrendo. E Deus ministrou uma palavra no meu coração através desse versículo, sobre armadura. A armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, originalmente de metal, usada por soldados, guerreiros e cavaleiros como forma de proteção contra armas brancas durante a batalha. E nós entendemos que o tempo mudou. Nós sabemos que o tempo mudou. As guerras mudaram, os instrumentos de guerra mudaram. E agora se faz necessário o uso do colete. O que é o colete? São vestimentas especiais que protegem os utilizadores contra projéteis ou destroço de artefatos militares, granadas ou outro explosivo. A função do colete, à prova de bala, é proteger o coração, rins, fígado e pulmão. Os anos se passaram, mudaram as armas das batalhas. Agora surgiu armas mais potentes e letais, as chamadas armas de fogo, o que exigia um colete que fosse resistente a esses projéteis. Queridos, nós estamos enfrentando outro tipo de batalha. Na época em que foi comercializado a armadura, ela era de metal, ela protegia contra faca, contra espada, contra canivete, mas os tempos são outros. Agora, as armas são diferentes. Agora, nós precisamos de um outro tipo de proteção. E o colete à prova de bala tem 6 níveis de proteção, que é o nível para guerra mais forte, níveis para guerra mais ou menos, níveis para armas poderosas a longas distâncias. E o que o Senhor quer nos falar sobre isso? Que nós precisamos mudar o colete que nós estamos usando. Porque tem muita gente ferida, porque tem muita gente morrendo, porque está usando o colete errado. Aleluia. E o Senhor quer nos ensinar nesse dia a usar o seu colete certo. E qual colete, Mira, que eu tenho que usar? Você precisa usar, primeiramente, o colete da oração. Sim, o colete da oração como usou Ana. Como nós lemos a passagem de Ana, em que a sua oponente, Penina, implicava com ela todos os dias, porque o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, diz: e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nós não vemos aqui Ana lutando contra Penina, mas a sua rival travou uma luta contra ela. E se Ana não tivesse pego o colete da oração, Ana teria morrido nesse campo de batalha. Mas Ana não fez isso. Ana pegou o colete de oração e foi para a casa do pai. Ao invés de entrar numa batalha com a sua rival, Ana vestiu o seu colete para não se ferir, para proteger o seu coração, para buscar ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer. Quando o inimigo se levanta contra nós, quando os nossos rivais se levantam contra nós excessivamente, todos os dias, querendo nos ferir, querendo nos magoar, nós vamos colocar o colete da oração e vamos buscar a Deus a proteção para o nosso coração. Para que a gente não sinta tristeza, para que a gente não morra de tristeza, para que a gente não adquira um câncer por tanta mágoa guardada no nosso coração. Mas o colete da oração vai nos fazer vencedor. O colete da oração vai nos proteger da tristeza, da mágoa.
Porque as peninas da vida estão aí, tentando nos destruir. Mas se nós usarmos o colete certo, nós vamos vencer essa batalha. Existe também o colete da sabedoria, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, do 23 ao 24, quando Abigail vai diante ao rei Davi e pede misericórdia por sua casa. E ela se lançou a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Nessa guerra que nós estamos vivendo, nós precisamos do colete da sabedoria. Colete para discernir aquilo que está acontecendo. A sabedoria te dá entendimento para você não entrar em bate-boca desnecessário, para você não falar o que você não precisa falar, para você saber que é o inimigo que quer destruir a sua vida, que é o inimigo que quer destruir a sua casa, a sua família. Assim como Abigail teve sabedoria no momento em que toda a sua casa ia ser morta, ela teve a sabedoria para falar a palavra certa, para se humilhar, para se prostrar diante do rei e pedir misericórdia pela sua casa. Talvez se ela fosse altiva, se ela não tivesse a sabedoria, essa história teria tido um final diferente. Mas ao sair para a batalha, Abigail se vestiu com o colete da sabedoria e pôde livrar a sua casa da morte. E eu e você, todos os dias, precisamos do colete da sabedoria. Porque esse mundo está uma selva, está uma guerra. Mas se nós tivermos sabedoria, nós não vamos morrer nesse campo de batalha. Tem também o colete do jejum. Esther, capítulo 4, versículo 16, ela diz assim, a palavra vai dizer: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Você sabe que os judeus estavam prontos de ser mortos por uma trama feita por Amã. Mas Esther, a rainha Esther, colocou o povo para jejuar. Queridos, só tem uma coisa, um colete que vence, que te deixa vivo nessa batalha. É o colete do jejum. É o colete em que você vai jejuar a Deus pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua igreja. É o colete do jejum que vai te fazer vitorioso nessa batalha. Aprenda com a rainha Esther, que colocou todo o povo para jejuar. E ela também jejuou com as suas servas. E saíram vitoriosos, porque o jejum abre portas. O jejum te protege da mortandade que está acontecendo. O jejum te traz o livramento. Não é a primeira vez na Bíblia que nós lemos que o jejum trouxe livramento. E se trouxe livramento para o povo judeu, trará livramento para a sua casa e para a sua vida também. Também é o colete da obediência. Lucas 5, versículo 5 diz assim: e respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ah, queridos, a obediência é a chave primordial, o colete primordial para você sair vencedor no campo de batalha. Por quê? Porque muitas das vezes Deus fala para nós: não entre nesse ônibus, não saia agora. E quando a gente obedece, nós saímos vivos do campo de batalha. Quantas vezes você já ouviu: nossa, que sorte, o ônibus que eu ia pegar foi assaltado, ou foram assaltadas as pessoas onde eu estava, ou caiu, ou o carro bateu. Por quê? O colete da obediência nos livra de acidente. O colete da obediência transforma a nossa frustração. Porque Pedro, eles haviam pescado a noite toda e eles não tinham conseguido nada. Mas ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede
E eles lançaram a rede e você sabe o final dessa história. Tiveram que chamar outros pescadores, porque era tanto peixe, porque eles obedeceram. Porque o colete da obediência te traz vitória. O colete da obediência faz com que você volte para casa vitoriosa, vitorioso por mais um dia. E não menos muito importante, é o colete do conhecimento da Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Querido, sem o colete do conhecimento da palavra de Deus, sem o colete do conhecimento desta palavra, você vai morrer no campo de batalha. Por que Jesus saiu vencedor após jejuar 40 dias e 40 noites? Porque ele conhecia a palavra. Examine as Escrituras, leia a Bíblia. Esse é o colete que vai te conduzir em vitória. Nesse colete do conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor, você vai para a guerra, mas você vai voltar. Vai. Você vai voltar dessa guerra, porque você conhece a palavra. Porque você conhece que aquele que conhece a Deus vence o mundo. 1 João diz: o que conhece a Deus vence o mundo. E se você conhece a Deus, através da palavra, você vai vencer as batalhas da vida. Porque não temos que lutar, o versículo 12 de Efésios 6 diz: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principais, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você é a morada de Deus. Você é o lugar celestial. A função do inimigo é querer destruir, é te colocar em guerra que não é sua. Porque você precisa se revestir do colete, da armadura, do colete de Deus, para você resistir o dia mau. Para você lutar, porque a nossa luta não é física. Não é física. A nossa luta é contra a enfermidade. É contra as hostes espirituais da maldade. Mas aonde? Interna, dentro de você. A nossa maior luta é dentro da gente. Eu faço isso ou não faço isso? Eu caso ou não caso? Eu vou para esse trabalho ou não vou para esse trabalho? Eu fico nessa igreja ou não fico nessa igreja? É a luta interna, diária que nós temos. É no lugar celestial. O lugar celestial somos nós. Queridos, nós estamos morrendo, as mulheres estão morrendo, os homens estão morrendo. O Senhor disse para mim, porque nós estamos usando o colete errado. E eu li que esse colete agora usado, ele tem um reforço. São 3 camadas. O colete à prova de bala, ele tem 3 camadas. E o que eu fiquei apaixonada porque Pai, Filho e Espírito Santo. A 3ª camada que protege, a função dessa 3ª camada é proteger. E o Espírito Santo é ele que nos protege. Ele é a 3ª camada. É o material perfeito que protege quando a bala entra. Pode ser a longa distância, perto. Quando a bala entra, ela não surte o efeito. Porque o Espírito Santo está te protegendo. Aleluia. É a 3ª camada do colete. É por dentro. O material especial é por dentro. É o Espírito Santo que está dentro de você. Que está dentro de mim. Que não vai te deixar morrer. Você não vai morrer nessa guerra. Você não vai morrer nessa batalha. Porque a partir de hoje, você vai usar o colete certo. Mira, como? Como eu vou saber qual é o colete certo? Como eu vou saber qual é a batalha que eu vou enfrentar ao amanhecer? Olha, você vai buscar a presença de Deus. Antes de você dormir, você vai orar. E vai falar, Senhor, eu não sei qual é a batalha que eu vou enfrentar ao amanhecer. Mas eu peço ao Senhor, me ajuda. Me dá discernimento. Você vai pedir
discernimento ao Senhor. Ao dormir, você vai orar pedindo discernimento ao Senhor. E Ele vai te dar o discernimento ao amanhecer. Porque lá em Salmos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. É pela manhã que o Senhor vai te dar o colete certo. É pela manhã que você vai orar, vai entregar o seu dia na mão do Senhor e vai vigiar. Assim como Ana vigiou com Penina. Você vai entregar a sua oração ao Senhor, vai vestir o seu colete e vai vigiar. Sim, vigiar. Para nós sermos mais que vencedores nessa guerra, nós precisamos vigiar. Não podemos parar, não podemos fechar os olhos, temos que ficar vigilantes. Pela manhã, ore ao Senhor e vigie, porque nessa guerra, o Senhor é com você. O Espírito Santo de Deus está com você, te dando sabedoria, te dando vigilância, te dando coragem, porque a guerra não acabou, mas você vai se fortalecer, vestindo o colete do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da Bíblia. A guerra não acabou e nem vai acabar, mas você vai sair dela vitoriosa, porque a gente sai de uma guerra e vamos adorar o Senhor. Você sai da guerra, mas continua vigilante, porque outras guerras virão, porque nós estamos nesse mundo. Outras guerras virão, mas com o conhecimento da Bíblia, com o conhecimento da palavra de Deus, você vai vigiar e vai ser vencedor, vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você entenda que a guerra vai continuar, que essa guerra que nós estamos enfrentando não vai ter fim, mas você não vai morrer, você não vai se ferir, porque a partir de hoje você vai usar o colete certo para entrar e sair dessa guerra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que você seja um guerreiro firmado nas promessas do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.